Um dos esportes mais populares do mundo. Quem teve essa ideia brilhante de inventar esse jogo? O ano era 1891, onde o professor de educação física de uma escola americana, o canadense James Naismith, recebeu uma tarefa do seu diretor: criar um esporte que os alunos pudessem praticar em um local fechado, pois o inverno costumava ser muito rigoroso e não dava para jogar beisebol ou futebol americano. O professor pensou e pendurou um cesto de pêssegos a 3 metros e 5 centímetros, a altura que se mantém até hoje. Já a quadra possui aproximadamente metade do tamanho atual. Reuniu o pessoal e definiu a regra, que quem acertasse uma bola de futebol dentro do cesto ganhava 1 ponto. Em 2 tempos de 15 minutos, vencia o time que pontuava mais. Pronto, surgia o basquetebol, ou bola ao cesto, que a partir daí só foi evoluindo. James Naismith chegou a virar técnico, viu a sua invenção crescer e virar esporte olímpico em 1936 nos Jogos de Berlim, e veio a falecer 3 anos depois. Um pouco da história do basquetebol no Brasil. O basquetebol chegou no Brasil por volta de 1986. Foi o missionário americano Augusto Shaw que trouxe o basquetebol para o Mackenzie College, ou Colégio Mackenzie, de São Paulo. O Oscar Thompson também trouxe o basquete para a Escola Normal da Praça. E o basquete também era muito praticado nas ACMs de São Paulo, né? Inicialmente o basquete ficou muito concentrado em São Paulo, demorou para se espalhar pelo resto do país. Aí, já falando sobre o desenvolvimento do basquete no Brasil, em 1912, no Rio de Janeiro, foi disputada a primeira partida oficial de basquete no Brasil. Já em 1915, no ginásio da Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro, que ocorreu o primeiro torneio de basquete do Brasil. A gente pode ver que houve aí uma demora para o desenvolvimento do basquete no Brasil, né? O basquete chegou em 1896 e só em 1915 foi disputado o primeiro torneio de basquete no Brasil. Como eu falei no início, o basquete ficou muito concentrado ali em São Paulo e demorou para se desenvolver para o resto do país. Em 1922 foi convocada a primeira seleção brasileira de basquete, né, de basquete masculino, para disputar um torneio com as seleções do Uruguai e da Argentina. O Brasil foi o campeão desse torneio aqui. E em 1925 foi fundada a Federação Paulista de Bola ao Cesto, hoje Federação Paulista de Basquete. Bem, ao longo da história do esporte brasileiro, do basquete no Brasil, aliás, o basquete teve várias conquistas importantes, tanto no basquete masculino quanto no feminino, inclusive essa daqui da imagem, que foi a conquista do Pan-Americano pela equipe brasileira de basquete feminino. A equipe brasileira liderada pela Hortência e pela Paula, né, uma equipe histórica que depois veio a se consagrar campeã mundial. E foi um título marcante da história do basquete brasileiro. Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do basquete. O basquete é praticado em uma quadra retangular de 22 a 28 metros de comprimento por 13 a 15 metros de largura. Ao fundo de cada lado da quadra há uma cesta de 45 centímetros de diâmetro presa a uma tabela a 3 metros e 5 centímetros do solo. 2 equipes de 5 jogadores competem durante 4 quartos de 10 minutos. Um intervalo de 15 minutos é feito após os 2 primeiros quartos. O objetivo do jogo é acertar a bola dentro da cesta da equipe adversária para fazer o maior número de pontos possível. Uma cesta vale 2 pontos, mas ela vale 3 pontos se for feita do lado de fora da linha que fica a 6 metros e 75 centímetros da tabela, a linha de 3 pontos. Ganha o jogo a equipe que fizer mais pontos ao fim do tempo regular da partida. Em caso de empate, as equipes jogam 2 prorrogações de 5 minutos até que algum time vença.
Para avançar em quadra, os jogadores têm de bater a bola ou fazer passes utilizando, para isso, apenas as mãos. No ataque, os jogadores estão sujeitos a infrações que, caso sejam cometidas, podem resultar em punição. Em caso de contato físico ilegal que resulte em falta, os jogadores também podem ser punidos. Se marcadas, as faltas dão direito a 1 ou 2 lances livres ao adversário. O lance livre é um arremesso feito de uma linha marcada ao fundo do garrafão. Cada arremesso ou chute convertido vale 1 ponto. O garrafão ou área restritiva é a área retangular demarcada abaixo de cada tabela. O técnico pode fazer troca de jogadores a cada pausa da partida, sem limite de substituições. Agora você conhece as regras básicas do basquete. Neste vídeo você vai aprender mais sobre as diferentes posições em um jogo de basquete. Em função do biotipo e das capacidades, cada jogador tem um papel determinado na organização ofensiva e defensiva da equipe. O basquete é um esporte coletivo com 5 jogadores e 5 posições por equipe. Podemos agrupá-los em 2 categorias: jogadores do garrafão e jogadores do perímetro. Primeiramente, as posições do perímetro. O primeiro jogador nessa área é o armador. Ele leva a bola do campo defensivo para o campo ofensivo e também cabe a ele organizar o ataque. Em seguida, o ala armador. Esse jogador normalmente faz arremessos de longe, mas ele também pode entrar no garrafão para jogar. Por fim, o ala. Este jogador é versátil, geralmente mais alto que o armador e que o ala armador. Ele deve ter um bom arremesso à distância, mas também deve ser capaz de entrar no garrafão para disputar com jogadores mais fortes. Ele também pode ficar na proximidade da cesta, ou de costas para a tabela para receber a bola. Os jogadores do perímetro geralmente atacam atrás da linha de 3 pontos. Eles podem fazer arremessos, driblar em direção à cesta ou dar passes aos jogadores do garrafão. Agora, as posições do garrafão. O primeiro jogador nessa área é o ala pivô. Ele faz arremessos bem próximo à cesta ou na cabeça do garrafão, mas ele também pode dar chutes longe da tabela ou partir para o drible. Por fim, o pivô, o maior jogador da equipe. Ele geralmente joga de costas para a cesta, um posicionamento aplicado no ataque e na defesa. Ele também tem de estar atento ao rebote, isto é, a recuperação da bola caso a cesta não seja feita após um arremesso. Os jogadores do garrafão jogam perto da tabela, seja no fundo da quadra ou na cabeça do garrafão. Eles usam tamanho para defender a área e pegar rebotes. Dependendo das suas capacidades e tamanho, encontre a melhor posição para você. Lembre-se que não necessariamente é uma posição fixa. Muitos jogadores são polivalentes e podem atuar de várias maneiras em quadra. Neste vídeo, você vai aprender a escolher o equipamento correto para jogar basquete. Esta etapa é fundamental para a segurança e o bom desenrolar do jogo. O material indispensável do jogador de basquete é formado por uniforme, calçados e bola. Primeiramente, o uniforme. No basquete, ele é formado por uma bermuda e uma regata que facilita o movimento dos braços. A cor das camisetas serve para diferenciar as equipes. Não use joias ou acessórios porque elas podem ferir você ou seus adversários. Os calçados também são muito importantes. Tênis de cano alto ou cano baixo são usados no basquete. Os canos altos são bons para evitar torções, um tipo de lesão muito comum no basquete. Os canos baixos são bons para a amplitude dos movimentos. Geralmente eles são mais leves. Os calçados têm de ter um bom sistema de amortecimento para preservar as articulações e as costas dos jogadores, além de oferecer estabilidade. Por fim, a bola. Geralmente ela é feita em borracha para quadras abertas e couro para quadras fechadas. Ela também tem diferentes tamanhos. As bolas de tamanho 5 são utilizadas por crianças até mais ou menos 11 anos. As bolas de tamanho 6, um pouco maiores, são utilizadas no basquete feminino e com crianças e adolescentes entre 11 e 13 anos. As bolas de tamanho 7 são as maiores. Elas são utilizadas no basquete masculino e com adolescentes a partir de 14 anos. O equipamento fundamental do jogador de basquete é simples e geralmente não custa muito. Por isso, essa modalidade é acessível. Escolha uma bola boa. Neste vídeo, você vai conhecer as técnicas para um bom arremesso. Todo jogador precisa arremessar em direção à cesta durante uma partida. Portanto, é importante conhecer os gestos e práticas para dominar este movimento. Lembre-se dessas 3 etapas para arremessar corretamente: posicionamento, preparação e finalização. Primeiramente, o posicionamento. Oriente seus pés em direção à cesta e afaste-os no limite dos seus ombros, flexionando os joelhos.
O polegar e o indicador têm de formar um V. A mão fraca fica ao lado da bola. Os polegares juntos têm de formar um T. Em seguida, a preparação. Levante a bola de modo que a mão que a pegou fique por baixo. Os dedos têm de estar abertos e apontados para cima, bem à frente do rosto. Mantenha a mira fixa na cesta. Alinhe o pé, o joelho, o cotovelo e a mão do arremesso na direção da cesta. A bola tem de ficar sobre sua mão sem encostar na palma. O ideal é manter a distância de um dedo entre elas. Se a posição estiver correta, você poderá retirar a mão de apoio sem que a bola caia. Por fim, a finalização. Estique as pernas e jogue seus braços para cima e para frente, de modo que a bola saia da mão no ponto mais alto do corpo. Ao soltá-la, seu cotovelo tem de estar próximo aos olhos. A mão fraca serve apenas para acompanhar a bola. Mantenha um alinhamento entre pé, joelho, cotovelo, mão e cesta durante o movimento. Se o cotovelo estiver muito para dentro ou para fora, a bola não fará a trajetória correta em direção à cesta. Além disso, não esqueça de desmunhecar, isto é, flexionar o punho de uma vez só para que a bola gire para trás enquanto vai para a cesta. Esta rotação aumenta as chances do ponto caso a bola encoste no aro ou na tabela, além de manter a trajetória. Faça um movimento completo para guiar a bola. O indicador e o polegar são os últimos dedos a tocar nela. Os dedos têm de finalizar o movimento apontados para o chão na direção da cesta. O arremesso é provavelmente a técnica mais difícil do basquete, por isso é preciso praticá-lo muitas e muitas vezes. Com o tempo, você vai encontrar os gestos que mais se adequam a seu caso dentro da técnica. Neste vídeo você vai conhecer quais as infrações do basquete. As infrações são regras quebradas que resultam em perda da posse de bola para o time que a cometer. Durante uma partida, o árbitro pode marcar diferentes infrações. O primeiro tipo é a saída de bola. Quando o jogador com a bola pisa na linha ou fora das linhas que marcam o limite de quadra, o árbitro marca um arremesso lateral. Se a bola não tocar no chão fora de quadra, o jogador pode recuperá-la dando um pulo de modo que ela permaneça no ar até voltar para dentro da quadra. O segundo tipo de infração são as duas saídas. Ela é marcada quando o jogador para de driblar para depois retomar esse movimento. Para evitá-la, o jogador deve passar a bola ou tentar um chute depois de bater a bola. O terceiro tipo de infração é carregar a bola. Ela é marcada quando o jogador segura ou pega a bola por baixo. Para evitá-la, o jogador deve controlar a bola usando a parte superior ou lateral dela. O quarto tipo de infração é voltar a bola atrás da linha intermediária. Ela é marcada quando uma equipe que está com a posse de bola na quadra de ataque volta à quadra de defesa. A bola está na quadra de ataque quando ela atravessa a linha intermediária. O quinto tipo de infração é encostar o pé na bola. No basquete, não é permitido encostar o pé na bola intencionalmente. Mas se a bola encostar no pé de um jogador sem que haja intenção, o árbitro pode deixar o jogo continuar. Você agora conhece. Neste vídeo, você vai conhecer quais movimentos são marcados como faltas no basquete para evitá-los. As faltas podem ser punidas com perda da posse de bola ou um ou mais lances livres. No basquete, existem dois grupos de faltas: faltas individuais e faltas antiesportivas. Primeiramente, as faltas individuais ou pessoais. Essas faltas são infrações cometidas por um jogador ao bloquear, segurar, empurrar, agarrar um adversário. Na defesa, a marcação deve ser feita com o torso e os pés para evitar a marcação dessas faltas. O defensor pode se mover lateralmente ou recuar, mas ele não pode correr em direção ao oponente para provocar um contato. Todo contato com braço, ombros, quadril ou joelhos pode resultar em falta de defesa. Uma falta de ataque pode ser marcada caso o jogador com posse de bola na quadra ofensiva tente forçar a passagem sobre o corpo do adversário que estiver em uma posição já definida. Como regra geral, o jogador que se locomove em direção a outro pode ser punido com uma falta. Caso cometa 5 faltas individuais, o jogador é excluído da partida. No instante em que a infração é marcada, a posse de bola vai para o time cujo jogador sofreu a falta.
Por outro lado, se esse momento coincide com o arremesso, o jogador que sofreu a falta ganha direito a lances livres. Se o arremesso não resulta em cesta, o jogador tem direito a 2 ou 3 lances livres. Isso varia em função do valor do chute feito. Se o arremesso resulta em cesta, o jogador ganha os pontos e um lance livre. Caso uma equipe faça 4 faltas em um único quarto, toda falta subsequente dará direito a 2 lances livres ao time oponente. Uma outra situação são as faltas antiesportivas. Uma falta desse tipo pode ser marcada se um jogador usa força excessiva em um contato. Ele é expulso da partida caso cometa 2 dessas infrações. O árbitro também pode marcar falta técnica caso ele verifique uma conduta antijogo ou reclamação e, por fim, falta flagrante, que resulta em expulsão do jogador que a cometeu. Todas essas infrações são punidas com 1 ou mais lances livres, seguidos por uma saída de jogo com bola em posse do time que sofreu a falta. Fique atento para evitar cometer essas faltas durante um jogo, pois você pode sofrer punições. Agora é com você. Vai. Pode ir.